Bom dia, nação, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa live da manhã, é a live da nação, tá bom? Então, nessa live da nação de hoje, do canal Últimos Dias, nós vamos trazer aqui um apócrifo que vale muito a pena você ouvir, que é o apócrifo da Assunção de Moisés. Um apócrifo maravilhoso, esse evangelho apócrifo Assunção de Moisés, que é também conhecido como o Testamento de Moisés. Um apócrifo extraordinário, né, que aonde a gente vê um resumo desde Adão e Eva até o dia do dilúvio, como era o comportamento das pessoas naquela época e por que Yahushua ele comparou os dias do dilúvio, antes do dilúvio, com os dias dos últimos dias. E isso é muito importante porque os apócrifos eles têm um poder muito grande de transformação de vida. Você vai lendo os apócrifos, você vai entendendo a Bíblia. Eu volto a dizer, a Bíblia não é um livro mentiroso longe dos apócrifos, ela é apenas um resumo que na tradução para a língua portuguesa, e essa tradução ela está na Escritura, que Yahweh falaria ao seu povo por uma língua, eis que por lábios gaguejantes, né? Falarei a esse povo numa nova língua. E foi isso que aconteceu. Yahweh, ao longo do tempo, ele tentou conversar com seus filhos através de Yahushua, até no Velho Testamento, e Melquisedeque. É que Yahushua e Melquisedeque, eles não apareciam para o povo e somente para pessoas que eles escolhiam que tivessem mais estrutura para ouvir. E nesse apócrifo de Moisés, que é um apócrifo maravilhoso que você vai ouvir aqui agora, esse apócrifo ele fala muito no nosso coração. Vamos ver como é que começa esse apócrifo. O testamento de Moisés, acerca das coisas que ele coordenou nos seus 120 anos de vida, por volta do ano 2500, desde a criação do mundo. Que, de acordo com o cálculo oriental, 2704 depois da partida da Fenícia, quando o povo tinha feito o êxodo que foi feito por Moisés para Amã, que fica além do Jordão. Na profecia que foi feita por Moisés no livro do Deuteronômio. E ele chamou para junto de si a Josué, o filho de Num, um homem aprovado por Yahweh, para que pudesse ser o ministro do povo e do tabernáculo. Veja que interessante que ele fala que ele escolhe pessoas para ser ministro do povo. E essa pessoa ela tem que ser aprovada. Não pode ser qualquer pessoa. Ser ministro é diferente de ser pastor líder. Ser ministro, nesse caso aqui, nação, é aquela pessoa que vai ministrar algo do Criador para o povo e não mandar no povo porque ele é um ministro. Isso é muito errado dentro do sistema religioso. Eles pegam às vezes essa palavra ministro, mas você vê que nem na República os ministros mandam no povo. Você não vê o ministro comandar o Brasil. Você não vê o ministro dar ordem para as pessoas. Por que você não vê? Porque o ministro é aquele que organiza as informações, as instruções, para que elas possam ser seguidas. O ministro ele não impõe, ele não dá ordem, ele não força, ele não cria decreto para as pessoas fazerem o que ele quer. Ele apenas organiza as informações, ele organiza as instruções. E
para as pessoas organizar essas instruções, por exemplo, quantas pessoas eram muito nervosas? Quantos de vocês que estão aqui no chat, que por qualquer coisinha que acontecesse na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na rua, você já perdia a cabeça e já partia para cima, já falava um monte de coisa, já saía atropelando com palavras. Não é verdade? Aí, com o tempo, você foi lendo algumas palavras nos apócrifos, você foi entendendo mais a Escritura e você foi se moldando. Eu não vou dizer que nós estamos 100%, não é verdade? Às vezes nós nos aborrecemos, às vezes nos encontramos envolvidos numa discussão, às vezes a gente deixa o nosso timo se sujar por palavras que vêm de fora. Mas se você fizer um comparativo de você hoje com Yahushua, em outros tempos, você vai ver que o seu avanço foi bem gradativo, né? Você vai ver que você evoluiu da água para o vinho. E os apócrifos, eles têm esse efeito de mudar você. Eu sempre digo que não é pessoas que mudam você. O que muda é a palavra. É aquilo que você lê, é a instrução de Yahweh que Ele dá para nós nessa vida temporal. E continuando aqui, diz assim: testemunho com todas as suas coisas santas, e que Ele poderia levar o povo à terra dada aos seus pais, para que lhe fosse dada de acordo com o pacto e o juramento que ele fez do tabernáculo, de confiá-lo a Josué, dizendo a Josué estas palavras: sê forte e de boa coragem, para que se cumpra através de ti tudo aquilo que lhe foi ordenado, para que possa ser imaculado diante de Yahweh, assim diz o Senhor do mundo. Primeira coisa que ele manda, olha bem, nem começamos a live ainda, e Moisés já está dizendo para Josué, antes de dar a instrução, porque para você saber do que vai se tratar essa live, aqui o Moisés vai contar para Josué tudo o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso, na visão de Moisés. Mas por isso que vai ser muito legal essa live. Mas antes que ele contasse para Josué o que aconteceu na época antes do dilúvio, para que Josué entendesse aquilo, né? Obrigado, Marcos Heitor, pelo carinho. Ajudar o seu trabalho, irmão, sempre que puder contribuirei. Obrigado, Marcos. E aqui está dizendo, né, que ele manda Josué ser forte e de boa coragem. E também é minhas palavras para vocês que estão aqui assistindo essa live. Nação, antes de você começar a ler comigo essas passagens, você tem que ser forte e corajoso. O que tira a tua força? São as preocupações. O que tira a sua coragem? É o medo. Então preocupação e medo são duas armas que estão sendo usadas por todo o sistema que você conhece. A intenção do sistema república, religioso, mídia, político, é colocar preocupação para que mine a sua força e colocar o medo para que mine a sua coragem. Mas olha só, o Moisés ele vai dizer para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Não adianta você ser forte e ser um covarde, ou você ser um corajoso e ser fraco. Você tem que fortalecer as duas bases. Às vezes você é muito forte para tomar uma atitude, mas não tem coragem de tomá-la. Ou às vezes você tem muita coragem para tomar atitude, mas não tem força para fazê-la. Você está conseguindo construir isso dentro de você? Será que esse princípio de live está te ajudando?
Sabe que você não está dizendo assim, Edson? É exatamente isso. Eu sou uma pessoa muito corajosa, mas eu não tenho força. Ou eu sou uma pessoa muito forte, mas eu não tenho coragem. E aquela palavra fé do Novo Testamento está muito dentro desses dois patamares de atitude, comportamento e ação. Atitude é quando você é forte, mas coragem é quando você age. Então não adianta ser forte falando e não tem coragem para fazer o que fala. E não adianta ter coragem para fazer se você não tem força para falar e determinar o que precisa ser feito. Na falta dos dois, nunca vai se concretizar aquilo que você precisa que se concretize na tua vida. De repente, até o patamar de insucesso que você está vivendo na tua vida hoje, agora, nesse momento, seja por causa disso. Você se pergunta, eu tenho tanta força, por que eu não consigo nada? Porque muitas vezes lhe falta coragem para tomar certas atitudes que você não vai conseguir pela força. Tem coisas que você precisa ter força, mas tem coisas que você precisa ter coragem. E muitas vezes nós temos carência de um ou de outro. Por isso que Moisés disse para Josué: tu tem que ser forte, mas tem que ser corajoso também. Você compreende? Obrigado, Igor Clayton. Obrigado pelo carinho. Olha o que diz aqui. Porque ele criou o mundo com o favor de seu povo. Mas ele criou o mundo em favor de seu povo. Mas ele não se agradou, ele quem Yahweh, né? Mas ele não se agradou em manifestar este propósito da criação desde a fundação do mundo, para que os gentios, o povo branquinho, descendente de Jafé, pudessem ser convencidos. Olha como Yahweh ama o povo branco. Você que é branquinho, descendente de europeu, que muitas vezes na história do povo preto você se sente até um pouco de fora e parece que vocês são os menos amados. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Yahweh não escolheu os pretinhos porque os pretinhos são melhores do que os branquinhos. Yahweh escolheu os pretinhos porque os branquinhos eram cabeça dura. E os branquinhos, eles não iam aceitar Yahweh na época, como os pretinhos tinham mais facilidade para aceitar. E como Yahweh ama muito o povo branco, e como ele via que os pretinhos eram muito mais favoráveis às coisas dele, ele vai usar os pretinhos para chegar até os branquinhos. E foi toda a Bíblia em cima desse objetivo. É que a história está muito mal contada. Se você vê, quando se fala a palavra gentil na Bíblia, está falando do povo branco. E olha a preocupação que Yahweh tem com esse povo branco. Lá no livro de Gênesis, Yahweh já olhava para os branquinhos, há muito tempo. Mas como Yahweh ia falar com os branquinhos, se os branquinhos se envolveram com outros deuses, ouviam outras pessoas? Então Yahweh vai no meio do povo preto, consegue fazer um pacto com Abraão. De Abraão, Isaac e Jacó gera as 12 tribos. E essas 12 tribos, além de receber a promessa diretamente de Yahweh, porque se prontificou para a missão do povo preto sempre foi levar para o povo branco a mensagem de Yahweh: olha, povo branco, Yahweh não vai desistir de vocês nunca. Yahweh quer vocês. Por isso que Yahweh escolhe no final o Paulo. Por isso que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Porque ele fez o que as 12 tribos não conseguiram fazer. Que
que é acordar o povo branco de Arro. E isso não é ensinado em nenhuma religião, porque as religiões ocultam essa informação. Por isso que ele vai dizer ali, porque ele criou o mundo em favor de seu povo. Mas ele não se agradou em manifestar este propósito da criação desde a fundação do mundo. Para que os gentios pudessem ser convencidos, sim. Para que por sua própria humilhação pudesse por argumentos convencer uns aos outros. Olha que coisa bonita. Adequadamente, ele projetou e planejou. E me preparou antes da fundação do mundo para que eu fosse o mediador do seu pacto. Tu viu que todo pacto que ele faz com o povo preto tinha o objetivo de acordar o povo branco. Isso é muito lindo de se ouvir. Isso é a coisa mais linda do mundo. É uma verdade que o sistema oculta, e por isso que eles criaram o racismo, o preconceito. Essa briga de branco com preto foi criada pelo sistema para poder aniquilar essa verdade que você está ouvindo aqui nos apócrifos da Assunção de Moisés. Você veja só, né? E agora eu vos declaro que o tempo dos anos de minha vida se cumpriram. O Moisés está conversando com Josué, tá? E estou falecendo para dormir com meus pais na presença de todo o povo. O Moisés estava anunciando a Josué a sua morte. E receba esta escritura, pois tu saberás como preservar os livros que eu te entregarei. Esse livro que Moisés entrega para Josué é o livro que hoje está nas tuas mãos, chamado Apócrifo. Que legal, né? Você veja que tudo teve um caminho. E tu fixarás estes em ordem, e os ungirá com óleo de cedro, e os guardará em recipientes de barro, no lugar que ele fez desde o princípio da criação do mundo, para que o seu nome fosse invocado até o dia do arrependimento, na visitação na qual Yahweh os visitará na consumação do fim dos dias. Essa visitação dos fim do dia, que você está lendo aqui, é o terremoto. Para que o corpo Melquisedeque ele saia do céu e entre na terra, é preciso que o tecido da realidade se abra, o céu se desenrole, para que Yahweh receba o seu corpo de volta, chamado Melquisedeque, que foi a imagem e a semelhança pelo qual ele fez Adão e Eva. Você veja como que o apócrifo ele é libertador. Libertador. E agora eles entrarão por meio de ti. Olha só, agora Moisés está falando com Josué. E agora eles entrarão por meio de ti na terra que ele determinou e prometeu dar aos seus pais, que é o Brasil, gente. É a América, na qual tu abençoarás e darás individualmente a ele, e os confirmará a sua herança em mim, e estabelecerá para eles o reino, e tu os designarás magistrados locais, de acordo com a boa vontade do seu Senhor, em julgamento e retidão. E 5 anos depois que eles entrarem na terra, depois que forem regidos pelos chefes e reis durante 18 anos, e durante 19 anos fugirão as 10 tribos, e as 12 tribos descerão e transferirão o tabernáculo do testemunho. Quando Moisés falou isso para Josué, eles estavam em Jerusalém. Ele estava falando de uma outra terra que eles iriam tomar posse. Primeiro ele falou das 10 tribos.
que foi os astecas, maias e incas, que nós conhecemos nas histórias dos espanhóis pelo meado dos idos dos anos de 1400. Depois ele fala das 12 tribos, que foi quando vem a tribo de Judá, a casa de Judá, como escravo nos navios, tráficos negreiros. Então, o Deus do céu fará o tribunal. Eu mudei aqui, calma aí. Então, o Deus do céu fará o tribunal do seu tabernáculo e a torre do seu santuário. O que é tabernáculo, gente? O que é santuário? Vamos entender primeiro para a gente continuar. Tabernáculo é uma coisa, santuário é outra, templo é outro, altar não é o que você conhece no templo. Então vamos saber a diferença. Edson, o tabernáculo é a igreja evangélica, católica, sinagoga judaica? Não. Santuário é templo evangélico? Templo católico? Judaico? Não. Tabernáculo e santuário são templos? Não. O tabernáculo era um salão de festa, aonde de ano em ano as pessoas subiam para ser julgado os seus pecados ou as afrontas ou algo que elas estavam devendo ou alguém devendo a elas. Se havia-se um julgamento, e o tabernáculo era para a comemoração da justiça feita no julgamento. Tanto você vê a etimologia da palavra tabernáculo, ela vem de taberna, de lugar de festa. Era onde se matava os bois, era onde se matava os animais, era onde fazia comida com as ervas, com os dízimos e com as ofertas. E todas as pessoas comiam junto, uma vez por ano. Por isso que o dízimo era anual. Porque de ano em ano se havia o julgamento. E o julgamento ele era feito no santuário, aonde estava o sacerdote e o sumo sacerdote, que recebiam os dízimos e as ofertas para que tivesse mantimento no tabernáculo, para que as pessoas alegres pela justiça que havia sido feito, elas pudessem se alimentar. E isso era uma ordem que era feita lá onde estava o povo hebreu. Por isso que ele vai dizer aqui, agora você vai entender, ó. Então, Iarro fará o tribunal do seu tabernáculo, ó, tribunal, não é igreja evangélica. Não tem nada a ver com religiosidade isso aqui. Tribunal, aonde se julga. Ó, então Iarro, olha aqui, lê comigo direitinho, tá? Então Iarro do céu fará o tribunal. Que tribunal é para quê? É a tribuna, é onde você julga, onde você faz a lei, é onde você vê quem está certo, quem está errado, quanto você tem que pagar a pessoa que você lesou, quanto você tem que receber da pessoa que você foi lesada. Então está aqui, ó. Então o Iarro do céu fará o tribunal do seu tabernáculo e a torre do seu santuário. O tabernáculo é onde se havia a festa da justiça que tinha sido feita, e a torre do santuário era aonde era homologado, eram debatido, eram julgados as causas do povo. E aqui envolvia pessoas que estavam condenadas à prisão, condenadas à morte, condenadas a ter a mão cortada, tudo que você imaginar. Tudo. Não tem nada a ver com igreja. A igreja tabernáculo de Davi. Igreja santuário de não sei o quê. Isso foi uma criação do sistema para nos enganar, para nos distrair.
Olha aqui, ó. E as duas tribos santas serão. O que é santa? Há duas tribos separadas. Há duas tribos separadas lá estabelecidos. Mas as 10 tribos estabelecerão reinos para eles de acordo com as suas próprias ordenanças. E eles oferecerão sacrifício ao longo de 20 anos. E 7 fortificarão as paredes. E eu protegerei 9. Mas 4 transgredirão o pacto do Senhor. E profanarão o juramento que o Senhor fez com eles. E eles sacrificarão seus filhos a deuses estranhos. E eles montarão ídolos no santuário para os adorar. E na casa do Senhor eles cometerão impiedade e gravarão toda forma de besta, até mesmo muitas abominações. Foi o que as 12 tribos fizeram. E transformaram o tabernáculo em bordel. Transformaram o santuário em adoração a outros deuses. E a casa do Senhor, que é Jerusalém, eles pintaram com um monte de imagem de bestas. E fizeram muitas abominações, desde homem com homem, mulher com mulher, 12 tribos de Israel. Os pretinhos. E isso não pode ser falado dentro das igrejas. O povo pensa que as 12 tribos eram santão. Eles eram santos, eles não erravam, eles não pecavam. E não é bem assim. Tanto eles erraram que eles foram diminuídos a escravos na América. E as 12 tribos até hoje estão na pobreza. Estão sem as suas identidades. Tanto que as pessoas hoje olham para o povo preto no Brasil, eles estão tão diminuídos que as pessoas não conseguem saber que os pretos no Brasil são da tribo de Israel, mas sim descendentes de escravos, afrodescendentes. Para você ver como que essa maldição ela foi terrível. E no lugar dos pretos, nós temos os descendentes de Jafé, da linhagem de Askenazi, que se disfarçam de verdadeiros judeus. E o mundo todo bate continência para eles, desde religião até a mídia televisiva e política. Porque essa história ela não pode ser contada como ela está. E diz ali, ó, e por esses dias, Moisés está falando com Josué, sempre, tá? E por esses dias um rei do leste virá contra eles. Eles quem? As 12 tribos. E a sua cavalaria cobrirá a terra. E ele queimará a sua colônia com fogo junto com o templo santo de Arro. E ele levará todos os recipientes santos. E expulsará todo o povo. E os levará para a sua terra natal. Sim, ele levará as 2 tribos com ele. Então as 2 tribos chamarão as 10 tribos. E marcharão como uma leoa nas planícies arenosas, quando faminta e sedenta. Olha só. Tu está vendo como que as 12 tribos foi expulsa de Jerusalém? Está vendo que o templo foi queimado? Você vê que como que a história do templo de Salomão é uma história mentirosa. E eles chorarão em voz alta. Justo e santo é o Senhor, porque, já que pecastes, nós também de certa forma fomos levados convosco, junto com nossos filhos. Então as 10 tribos lamentarão ao ouvir as repreensões das 2 tribos. E elas dirão: o que vos fizemos, irmãos? Esta tribulação não veio sobre toda a casa de Israel? Quando os pretos chegavam no Brasil, eles se lamentaram com os índios, que era a tribo de Azé, e com as outras tribos que eles iam encontrando quando eles fugiam.
os astecas, maias e incas se encontraram com os negros judeus da escravidão e se lamentaram quando eles fugiam para os morros e conversavam entre si. Fato esse que você vai encontrar no livro de história, e livro como esse aqui, lá da África. Esse aqui é um livro da África que o amado Lucas me emprestou, chamado Museu Nacional da Escravatura, do Ministério da Cultura de Luanda, em Angola. E está aqui escrito, ó, o que você está lendo aí, está escrito aqui, ó: velho negro vendido e transportado nas galerias diferente, vergastado pelos homens, lixado nas grandes cidades, esbulhado até ao último tostão, humilhado até ao pó, sempre vencido. É forçado a obedecer é forçado a obedecer, e Deus e aos homens perdoou-se. Perdeu a pátria e a noção de ser. Reduzida a farrapo, macaquearam seus gestos e a sua alma. Velho farrapo negro, perdido no tempo e dividido no espaço, ao passar de tanga, com o espírito bem escondido no silêncio das frases côncavas, murmuravam eles: pobre negro. E os poetas dizem que são seus irmãos. Agostinho Neto, Angola, Luanda. E não foi o que está acontecendo aí no apócrifo? E todas as tribos lamentaram, chamando os céus e dizendo: Deus de Abraão. Olha o que nós acabamos de ler no livro de história. Olha o que está lá, olha aí o que vai estar aí agora nos apócrifos. Vê se não bate a história do Brasil de Angola com essa parte da Assunção de Moisés. Ó. E todas as tribos lamentarão, clamando aos céus e dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, lembre-se do seu pacto, o qual fizeste com eles, e do juramento que fizeste por ti, mesmo com eles, de que sua semente jamais fracassaria na terra que tu a deste. Você viu a lamentação? Não é a mesma do livro? Então eles se lembrarão de mim naquele dia, tribo a tribo, e cada homem ao seu vizinho, dizendo: não é isto aquilo que Moisés nos declarou em profecias, que sofreram muitas coisas no Egito e no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos, e seguramente chamou o céu e terra para testemunhar contra nós, para que nós não transgredíssemos suas ordens, no que ele foi um mediador para nós? Vejam que essas coisas nos aconteceram depois da sua morte, de acordo com a sua declaração, como ele nos declarou naquele tempo. Sim. Vejam que estas coisas aconteceram até que fôssemos levados cativos para fora o país do leste. Olha o Brasil. Olha o Brasil, olha a América. Olha a América. Esse é o livro Assunção de Moisés. Olha só, nação. E olha essa parte aqui. Vejam que essas coisas
nos aconteceram depois da sua morte, de acordo com a sua declaração, como ele nos declarou naquele tempo. Sim, vejam que essas coisas aconteceram até que fôssemos levados cativo para fora, para o país do leste. E também estaremos em escravidão durante aproximadamente 77 anos. Você vai entender isso aqui. Esses 77 anos foi o início da escravidão deles dentro de Jerusalém, quando estavam sendo pegos para poder vir para a América. E nesse translado de tirar eles de Jerusalém e botar no navio tráfico negreiro, quando você faz a construção da história, realmente está na casa dos 70 anos. Você vê que o próprio livro de história não mente, né? Eles sabem da verdade. Eles conhecem a verdade. Eles não podem ocultar isso da humanidade. Olha aí, ó. Que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quando você pega o livro de história e os apócrifos e a Bíblia, tudo começa a se clarear. A história fica tão simples que uma criança é capaz de dar uma aula sobre isso. E diz o texto aqui, ó. E então entrarão em um... Olha bem. Então entrarão em um que está acima deles. E ele espalhará suas mãos e se ajoelhará e orará dizendo acerca de seu comportamento: Senhor, Senhor de tudo, Rei no alto trono que rege o mundo e que fez com que este povo fosse seu povo eleito. Então realmente tu fizeste com que fosse chamado seu Deus, de acordo com o pacto que fizeste com seus pais. E mesmo assim eles entraram em cativeiro. E mesmo assim eles entraram em cativeiro. Em outra terra com suas esposas e seus filhos, e ao redor dos portões de povos estranhos, e onde há grande vaidade. Considere e tenha compaixão deles, ó Senhor do céu. Veja, ele está dizendo que o seu povo entrou com as suas esposas e seus filhos em uma outra terra estranha. Embora o Brasil é a terra natal das 12 tribos, porque quando estava tendo fome no Egito, quando começou a ter fome, e Jacó pediu para os seus filhos comprar comida no Egito, onde José era o governador, eles estavam no Brasil, porque eles já estavam na terra de Canaã. E a terra de Canaã é toda a América. Olha só. E o Brasil é o país mais próximo de Jerusalém antes do terremoto. Vamos continuar. Então, Iarro se lembrará deles por causa do pacto que fez com seus pais. E ele também manifestará sua compaixão naquele tempo. E ele porá isto na mente daquele tempo. E ele porá isto na mente de um rei, para que tenha compaixão deles. Iarro está preparando alguém de autoridade no mundo para tirar o povo brasileiro da mão da República. E a boa notícia é que Iarro está procurando alguém de autoridade no planeta muito mais forte do que os senhores do mundo, para tirar o povo brasileiro que Iarro vai escolher da situação que nós estamos vivendo aqui. Isso é uma profecia, olha lá. Iarro vai botar isso na mente de um rei, ou seja, de um político, de uma autoridade, que Iarro vai dar a ele poder de um rei.
E essa pessoa que Yahweh vai escolher no planeta, que vai deixar preocupado toda a maçonaria, todos os senhores do mundo, que vai ser uma pedra no sapato dos JFs da ONU, e Yahweh já está procurando no dia de hoje. E essa pessoa será um presidente, com certeza, que na qualidade de rei, ele vai remar contra toda a correnteza desse sistema vertiginoso para trazer uma novidade de vida para o povo de Yahweh, que se encontra hoje na América e no Brasil, passando todo tipo de dificuldades e sofrimentos nessa maldita república de Terrom e de Samael. Quem será esse rei? Quem Yahweh está preparando nesses últimos dias para mostrar para os senhores do mundo que quem manda aqui nessa jossa não são os senhores do mundo, mas é o nosso próprio Criador. Analisem só os senhores. Yahweh vai se lembrar do seu povo por causa do pacto que ele fez com seus pais. E ele também manifestará sua compaixão naquele tempo. Naquele tempo, o tempo é hoje. E ele porá isto na mente de um rei, para que tenha compaixão deles, compaixão de nós, compaixão de você. Yahweh estava falando de nós, meu amado. Então, e ele os enviará de volta para a sua terra e país. Essa volta dos judeus em 1948 está imitando essa verdadeira volta aqui, que será verdadeira. Os askenazes já conheciam essa passagem e foi baseado nela que eles criaram o falso retorno dos judeus em 1948, assinado por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, determinado pela licenciatura da ONU, numa criação de um Estado de Israel que não existe no planeta, dentro de um território árabe onde jamais eles poderiam estar habitando, porque a Escritura diz que o povo de Isaac não habitaria junto com o povo de Ismael, e esse Israel aonde está não poderia estar ali hoje, porque ali é uma cidade, é uma terra de Ismael, e vai contra todo o histórico bíblico. Então aqui está dizendo que ele porá isto na mente de um rei para que tenha compaixão deles, e ele os enviará de volta para a sua terra e país. E então algumas porções das tribos subirão, e eles virão para o lugar a eles designado, e eles cercarão novamente o lugar com muros, e as suas tribos continuarão em sua fé prescrita, tristes e lamentando, porque eles não poderão oferecer sacrifícios ao Senhor do seu país. E as 10 tribos aumentarão e multiplicarão entre os gentios. Os pretinhos vão estar junto com os branquinhos. Uhul! Acabou.
Tudo que os senhores do mundo quiseram fazer para colocar os pretinhos inimigos dos branquinhos, tudo que os askenazi criado pela mídia para tentar convencer que branco não gosta de preto, vai cair por terra. Vai cair por terra. Você quer ler com teus olhos? Põe na tela, por favor. Põe na tela. E as 10 tribos, povo preto, aumentarão e multiplicarão entre os branquinhos durante o tempo do seu cativeiro. E quando o tempo do castigo estiver perto e a vingança surgir por meio dos reis que compartilham em sua culpa e os castigam, os deputados, os políticos, os presidentes, os governadores, a maçonaria, os senhores do mundo, os falsos judeus, eles mesmos também estarão divididos quanto à verdade. Está dizendo que a maçonaria vai se dividir. Está dizendo que os JFs vão ficar divididos também. Ou seja, o feitiço que eles usaram a televisão para nos confundir vai se virar contra eles mesmos. Eles mesmos também estarão divididos quanto à verdade. Portanto, isto tem sido dito: eles deixarão de lado a retidão e se aproximarão da iniquidade, e eles se sujarão com as poluições da casa de sua adoração, e porque eles se prostituirão com deuses estranhos. Eles vão correr para os seus deuses, porque eles mesmos vão se dividir. Alguns dos senhores do mundo vão dizer: vamos matar esse povo. Outros poderosos dirão: não podemos fazer isso. E Arro vai botar isso no meio deles. Vamos botar esse povo na miséria, vamos acabar com a comida para eles morrer de fome. E Arro vai levantar poderosos no meio deles que vão dizer: não faça isso. Nós estamos no mesmo time, mas não podemos matar de fome esse povo. E a profecia vai se cumprir. Porque eles não seguirão a verdade de Arro, mas alguns poluirão o altar com os mesmos presentes que eles oferecem ao Senhor, os quais não são sacerdotes, mas escravos, filhos de escravos. E muitos naquele tempo terão respeito para com as pessoas desejáveis e receberão presentes, e o julgamento pervertido com presentes recebidos. Cuidado, nação. Está dizendo aqui que quando a justiça de Arro começar a acontecer, dentro em breve, vai vir pessoas sujas de coração que vai querer comprar vocês com presente. É o que está dizendo ali, ó. E muito naquele tempo terão respeito para com pessoas desejáveis, ou seja, quem eles desejar enganar, eles vão dar presente. E o julgamento pervertido com presentes recebidos. E nesta ocasião, a colônia estará cheia, os limites da sua habitação estarão repletos de iniquidades e atos ilegítimos, que é o homossexualismo que está se formando hoje, né? Aqueles que impiamente deixarem o Senhor serão juízes. Olha só, quem deixar Yahushua daquele dia vai receber cargos de autoridade. E eles estarão prontos para juntar mediante a corrupção, como cada um pode desejar. Ou seja, o que os senhores do mundo vão tentar fazer no dia em que o povo receber força do alto de Arro, usando pessoas poderosas na terra para ajudar o povo daqui.
Os outros poderosos que são sujos, eles vão tentar nos corromper com cargos altos, com posições privilegiadas na sociedade, e vão entrar no sonho do povo brasileiro de ser alguma coisa, em troca das pessoas deixarem o seu Salvador. Então vocês já estão sabendo isso de antemão que vai acontecer. Olha como Yahweh está nos instruindo para o que vai acontecer lá no futuro. Olha como Yahweh está nos instruindo, nação. Porque isso é o que já está acontecendo e é o que vai acontecer de acordo conforme nós formos nos fortalecendo. Porque quando você se fortalece contra o teu inimigo e ele vê que ele não pode com você, a próxima alternativa é a propina. Para poder fazer valer aquela frase que diz: se não podemos vencê-los, junte-se a eles, porque junto com eles nós poderemos derrubar eles. E é isso que você precisa estar muito atento nesses últimos dias. Você está compreendendo? Então, serão levantados aos reis que suportam a regra, e eles se chamarão sacerdotes do Deus Altíssimo. Olha o que Yahweh vai fazer. E cometerão iniquidade no Santo dos Santos. E Yahweh está mostrando aqui que vai se levantar muitos sacerdotes dizendo que são de Arro, que são de Arrúshua, que são sacerdotes do Deus Altíssimo. Eles vão usar o sacerdócio de Arro para enganar e confundir as pessoas. E cometerão iniquidade no Santo dos Santos. E um rei insolente hoje sucederá, um que não será da raça dos sacerdotes, um tipo de homem ousado e desenvergonhado, e ele os julgará como merecem. E ele cortará seus homens principais com a espada e os destruirá em lugares secretos, de forma que ninguém pode saber onde seus corpos estão. E ele matará o velho e o jovem, e ele não se poupará. Vai começar a ter matança no meio da maçonaria. Vai começar a ter matança no meio dos falsos judeus, no lugares secretos onde eles costumam estar, para fazerem as suas leis para destruir o povo. Nesses lugares que eles estão fazendo as suas bruxarias, vai haver uma mortandade muito grande, que vai começar a assumir presidente da república. O jornal vai começar a dizer: olha, os deputados estão sumidos. Sumiu 2 deputados. Vai começar a haver uma febre de sumiço de políticos. Nós vamos presenciar isso brevemente na televisão. Eles foram fazer lá uma reunião no secreto lá, para fazer uma lei. E a reunião acabou, e os políticos não apareceram. E o jornal vai vir com a notícia. E o mundo vai começar a se alarmar, porque são políticos. Então o temor de sua presença lhe será amargo em sua própria terra. E ele exultará julgamento sobre eles como os egípcios já havia executado durante 34 anos. E ele os castigará, e produzirá filhos que, sucedendo, regerão por período mais curto. Às suas cortes, um rei poderoso do oeste virá, e os conquistará, e ele os levará cativos, e queimará uma parte do seu templo com fogo, e crucificará alguns ao redor da sua colônia. E quando isto for feito, chegará o fim dos tempos em um momento
o segundo curso será findado. As 4 horas virão, e eles serão forçados. E no tempo destes homens destrutivos e incrédulos, regerão dizendo que são justos. E estes incitarão o veneno de suas mentes, pois serão homens traiçoeiros, egoístas, dissimuladores em todos os seus negócios e amantes de banquetes a toda a hora do dia, comilões. Nação, você tem que se afastar de pessoas que são comilões, amantes de banquete. Tudo para eles é matar boi, é matar vaca, é matar cordeiro, fazer churrasco, festa. Comer, 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 comer. Até ficar tão pançudo que não consegue nem mais andar. E essas pessoas são traiçoeiras, são egoístas e são dissimuladoras. O que é dissimuladoras? Pessoas que conseguem construir história para poder derrubar outras pessoas. E olha o perfil. Eles incitarão o veneno de suas mentes. Olha aí, ó. Pois serão homens traiçoeiros, egoístas, dissimuladores em todos os seus negócios e amantes de banquetes a toda. É por isso que eu não gosto mais de misturar palestra com comida. Principalmente quando é churrasco. Aqueles panelão de comida, churrasco, né? Não. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Yahweh. Você veja que a Escritura está aí e ela não deixa mentir. Devoradores do bem do pobre. Esses pastores que estão aí, que devoram os bens das pessoas com fogueira santa, com falso dízimo, com falsa oferta, que devoram os bens dos pobres, dizendo: faz aí uma oferta aí, que Deus vai abrir a porta para você. O padre dizendo: olha, faz uma penitência, uma indulgência, que Deus vai abençoar vocês. E é o que eles fazem, são devoradores dos bens do pobre. Como diz o livro da Bíblia, cães gulosos, dizendo que eles fazem assim com base em sua justiça, mas na verdade querem destruí-los. Estes são queixosos, enganadores, que se escondem para que não sejam reconhecidos, incrédulos, cheios de impiedade, cometendo iniquidade de sol a sol, dizendo: nós teremos banquete e luxo, enquanto comemos e bebemos, e nós nos estimaremos como príncipes. E apesar de suas mãos e mente tocarem coisas imundas, no entanto, suas bocas falarão grandes coisas. E eles dirão também: não me toque, para que não me polua em meu lugar onde eu estou. Eles sempre se sentirão pessoas puras, contando seus louvores, suas glórias, os seus feitos. Eu fiz isso, eu ajudei fulano, eu tirei fulano das drogas, eu mudei a vida de fulano, eu dei casa para fulano, porque eu fiz, porque eu isso, eu aquilo. Tem que ter cuidado. Olha aí, ó. E virá sobre eles uma segunda visitação e ira, como não os aconteceu desde o princípio até aquele tempo no qual ele moverá contra eles o rei dos reis da terra, e um que rege com grande poder,
que sacrificará aqueles que confessarem a sua circuncisão. E esses que esconderem isto, ele torturará e os entregará para que sejam amarrados e lançados na prisão. Brinca com Yahushua, pensando que Yahushua é o Jesus do sistema. Vai brincando mesmo, dando injeção, forçando as senhoras a tomar injeção forçada. Humilha os nossos velhinhos mesmo. Brinca, senhores do mundo. Brinca, maçonaria. Brinca, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Brinca mesmo com o povo de Arro, com a imagem e a semelhança de nosso Melquisedeque. Brinca, vai brincando. Vai inventando os seus decretos. Vai criando as suas mortes que vocês estão inventando na televisão. Vai, isso aí. Vai e aproveita. Não perde tempo não. Porque o tempo de vocês é pequenininho e já está acabando, hein? Não tem nem 100 anos. Não tem nem 100 anos. A patifaria de vocês. Brinca. Mas tá aí, ó. E as suas esposas serão dadas aos deuses entre os gentios. E os seus filhos jovens serão operados pelos médicos para apresentar o seu prepúcio. E outros entre eles serão castigados com torturas, fogo e espada. Vocês não querem ser circunciso? Vocês não querem operar o órgão sexual de vocês? Então aí, ó. Vocês vão comer da mesma maldade que vocês estão fazendo com o povo. Entre outros, entre eles serão castigados com torturas, fogo e espada. E eles serão forçados a suportar em público aos seus ídolos, sendo poluídos como aqueles que já o são. E eles serão forçados igualmente por aqueles que os torturam a entrar no santuário interno. E eles serão forçados por ferros a blasfemar com insolência contra a palavra. E depois dessas coisas, as leis e os que eles tiverem sobre o altar. Ou seja, mesmo vocês sendo castigados, senhores do mundo, vocês vão continuar blasfemando contra a palavra. Joga a Bíblia fora. Joga o Novo Testamento fora. O Velho Testamento não presta. O Novo Testamento não sei o quê. Que Paulo é isso. Que Moisés é demônio. Ou seja, vocês vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo hoje. Vocês não vão tomar juízo mesmo sendo castigados por Yahweh. Então naquele dia haverá um homem da tribo de Levi, cujo nome será Tacho, que tendo 7 filhos, falará com eles exortando-os: observem, meus filhos, vejam um segundo cruel e uma visitação impura que veio sobre o povo, e um castigo impiedoso e muito maior que o primeiro, pelo qual a nação, ou a região, ou o povo daqueles que são ímpios diante do Senhor, e que cometeram muitas abominações, que sofreram tão grandes calamidades como não aconteceu. Agora, portanto, meus filhos, ouçam-me, notem e saibam que nem os pais nem os antepassados deles tentaram a Yahweh para transgredir as suas ordens. E para que tu saibas que esta é a nossa força, e assim nós faremos: jejuemos por 3, e no quarto entremos em uma caverna que está no campo, e morramos ao invés de transgredir as ordens de Yahweh. Porque se nós fizermos isto e morremos, nosso sangue será vingado diante do Senhor. Então o reino dele aparecerá através de toda a sua criação. E então Satanás não mais existirá, e a tristeza partirá com ele. Então serão enchidas as mãos do anjo que foi designado principal, e ele os vingará dos seus inimigos, porque o único divino surgirá do seu trono real,
E ele sairá de sua santa habitação com indignação e ira por causa dos seus filhos, por causa de você, nação, por causa de nós, e a terra tremerá. Olha o terremoto, até os seus confins serão estremecidas, e as montanhas altas serão baixadas, e as colinas sacudirão e cairão. Olha aí. Nós estamos nos últimos dias, nação. Essas coisas vão acontecer debaixo dos nossos olhos. E aqui fala do sol e da lua que não vai brilhar. E serão quebrados os chifres do sol. E ele será transformado em escuridão. E a lua não dará sua luz, e será completamente transformada em sangue. E o círculo das estrelas serão perturbado. A estrela é um círculo, não é uma pontas. E o mar descansará no abismo, e as fontes das águas falharão, os rios secarão, porque o Altíssimo surgirá, o único Criador eterno. E ele aparecerá para castigar os gentios e destruirá todos os seus ídolos. Então tu, ó Israel, ficará contente e montará no pescoço e asas da águia, e eles serão exterminados. E Arro te exaltará e o fará se aproximar do céu das estrelas no lugar da sua habitação. Eu estou vendo as pessoas preocupadas muito com a besta. A primeira besta e a segunda besta só vão poder agir quando o Iarro separar o seu povo. Enquanto Iarro não separar o seu povo, a besta não bota o bedelho no mundo. Porque não é a besta que determina a hora que ela tem que vir, é Iarro que determina. É Iarro que determina. E tu olharás do alto e verás seus inimigos na geena, e os reconhecerá, e se alegrará e dará graças, e confessará o teu Criador. E tu, Josué, filho de Num, guarde essas palavras e este livro, porque de minha morte, Assunção, até o seu advento, haverá 250 vezes anos, semanas, 1750 anos. E este é o curso dos tempos, que eles procurarão até que eles estejam consumados. E eu irei dormir com meus pais. Portanto, Josué, filho de Num, sê forte e tenha bom ânimo, porque Iarro escolheu para ser o ministro desse mesmo pacto. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Uau. 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 E quando José ouviu as palavras de Moisés, que foram assim escritas na sua escritura, tudo aquilo que ele tinha dito antes, rasgou suas roupas e se lançou aos pés de Moisés. E Moisés o confortou e chorou com ele. E Josué lhe respondeu e disse: por que tu me confortas, meu senhor Moisés? E como eu serei confortado com respeito à palavra amarga que tu falaste, a qual foi adiante de tua boca?
que está cheia de lágrimas e lamentação, com a qual deixas o teu povo. Eu imagino Josué falando para Moisés: Moisés, como é que você quer que eu fique forte? Se o nosso povo, que hoje é forte, é reis, ricos, vão chegar ao patamar da miséria de escravos e de pobres. Vão pegar trem lotado, ônibus lotado, trabalhar uma carga escrava desse capitalismo que vai se formar no governo república. Como que eu vou ficar feliz, Moisés, se o nosso povo vai ser reduzido a nada, quando hoje o nosso povo é tudo? Moisés, como eu vou ficar feliz se o nosso povo tem tudo o que quer? E naquele dia eles só vão poder ter o que pode. Como eu vou ficar feliz com isso? Como, Moisés? Me explica. Se você puder me explicar, Moisés, eu te agradeço. Eu imagino Josué conversando com Moisés. Eu imagino. Você já imaginou também? Você já imaginou? Eu estou imaginando até agora. E quando Josué ouviu as palavras de Moisés, que foram assim escritas na sua escritura, tudo aquilo que ele tinha dito antes, rasgou as suas roupas e se lançou aos pés de Moisés. E Moisés o confortou e chorou com ele. E Josué lhe respondeu e disse: por que tu me confortas, meu senhor Moisés? Como eu serei confortado com respeito à palavra amarga que tu falaste, a qual foi adiante de tua boca, que estás cheia de lágrimas e lamentação, com a qual deixas o teu povo? Moisés aqui já sabia que o povo ia errar. Moisés aqui já sabia que o povo ia falar besteira. Moisés já sabia que o povo, as 12 tribos, iam pisar na bola, iam ser infiéis, iam ser ingratos. E o preço da ingratidão foi a escravidão na América. O peso da ingratidão foi a Espanha entrar aqui e dizimar quase todos os astecas, maias e incas, que são as 10 tribos de Israel. Imagina só. Imagina. E diz o texto aqui, ó: mas agora, que lugar o receberá? Ou qual será o sinal que marcará o seu sepulcro? Ou quem ousará mover seu corpo de lá, como se fosse um mero homem? Porque todos os homens, quando morrem, têm de acordo com a idade os seus sepulcros na terra. Mas seu sepulcro é da subida ao pôr do sol, e do sul ao confins do norte. Todo o mundo é seu sepulcro, meu Senhor. Estás partindo, e quem alimentará esse povo, Moisés? José está perguntando para Moisés: quem alimentará esse povo? E como eu os provarei com comida e bebida, de acordo com o prazer da vontade deles? Porque eles devem ser por volta de 600 mil homens. Porque estes se multiplicaram a este ponto por causa de suas orações, meu Senhor Moisés. E que sabedoria e entendimento tenho eu, para que eu deva julgar ou responder através da palavra na casa, Senhor? E os reis dos amoreus, também quando eles ouvem que nós estamos os atacando, acreditarão que não estará mais entre eles o Espírito Santo,
que era digno do Senhor, múltiplo e incompreensível. O Senhor da palavra que era fiel em todas as coisas. O profeta principal de Ar ao longo da terra, o mestre mais perfeito do mundo, que não está mais entre eles, dirão: marchemos contra eles. O Josué estava preocupado se Moisés morresse. Já era. Se o inimigo apenas uma vez agiu impiamente contra o seu Deus, contra o Criador, eles não têm nenhum defensor para oferecer suas orações. Como Moisés, o grande mensageiro, que todos os dias, de dia e de noite, teve os seus joelhos fixados na terra, orando e procurando ajuda dele para que regesse todo mundo com compaixão e justiça, fazendo lembrar do pacto dos pais e propiciando a Iarro com juramento, porque eles dirão: ele não está com eles. Vamos então e os destruamos, e os lancemos para fora da face da terra. O que restará então deste povo, meu senhor Moisés? Se tu morrer, o que vai ser do nosso povo? E quando Josué terminou essas palavras, ele se lançou novamente aos pés de Moisés. E Moisés tomou sua mão e o elevou ao assento diante dele. E lhe respondeu e disse: Josué, não menospreze a ti mesmo, mas fixe sua mente e ouça minhas palavras. Todas as nações que estão na terra, Iarro as criou, assim como a nós. Ele as previu, assim como a nós, desde o princípio da criação da terra até o fim dos tempos. E nada foi negligenciado por ele mesmo, a coisa mais insignificante. E todas as coisas ele previu e fez tudo acontecer. Sim, todas as coisas que estão nesta terra, Iarro previu, e veja, elas são apresentadas à luz. O Senhor as tem usado e me designou para orar pelos seus pecados e fazer intercessão por eles, não por qualquer virtude ou força minha, mas de sua boa vontade tem ele compaixão e longanimidade encerrado minha sorte. Porque eu vos digo, Josué, não é por causa da piedade deste povo que tu lançarás fora as nações. As luzes do céu, os fundamentos da terra foram feitos e foram aprovados por Iarro, estão debaixo do anel de sinete da sua mão direita. A terra é plana. A terra não é uma bola como a ciência tenta te enganar. Então esses que fazem e cumprem as ordens de Iarro, esses que fazem e cumprem as ordens de Iarro, aumentarão e prosperarão. Mas esses que pecam e fixam e negligenciam as ordens, estarão sem as bênçãos mencionadas. E eles serão castigados com muitos tormentos pelas nações. Mas lançar fora completamente e os destruir não é permitido, porque Iarro irá adiante, pois previu todas as coisas para sempre, e o seu pacto foi estabelecido pelo juramento que... E aí termina, né? E aí termina, nação. É um livro que não tem fim. Sabe por quê? Porque se você quiser saber mais sobre essa história, se você quiser saber o final desse livro, o restante da história desse livro, ela se encontra na Bíblia do Almeida, no livro de Josué.
Lá no livro de Josué, você vai ter a finalização dessa conversa na assunção de Moisés. Mas aqui Yahweh termina dizendo: amados, não tema o que os senhores do mundo queira fazer com a humanidade. Porque a Bíblia está dizendo que eles podem até ter poder para acabar com a humanidade, mas eles não têm a autorização de Yahweh. E para mim, isso já basta. Não importa injeção, vacina, doença, não importa o que eles quiserem inventar, multiplicação da enfermidade. O que Yahweh falou é muito mais forte do que o medo que eles tentam colocar no nosso povo nos últimos dias. O terremoto está a caminho. Esse livro anuncia. E que você possa estar pronto para vencer aqueles que tentarão te tirar você do caminho dessa tão grande salvação. Que a terra conduza o teu corpo, que a água molhe a sua alma de esperança, que o vento sopre leve e suave sobre o teu rosto, e até que você venha estar nesse plano, que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Até a próxima live. Tamo junto, nação.